Glória a Deus, louvado, engrandecido, és o nome do nosso Senhor nesta noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que vão nesta noite ou no decorrer desses dias, dessa semana, ouvir essa pequena mensagem que nesta noite eu vou estar ministrando aos nossos corações, né? O Senhor, Ele me incomodara, já hoje não estive na igreja, devido a alguns probleminhas que tenho passado, e meu coração fervendo ao ouvir os louvores e ouvir a igreja cultuando ao Senhor, e o Senhor colocar ao meu coração uma palavra, e nesta noite eu quero dividir com você. Se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e o seu versículo é o versículo de número 2, que diz desta maneira: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Veja bem, meus irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas muitos nos últimos anos, nos últimos tempos, eles têm se perguntado porque se Deus é bom e se a sua vontade é boa, e se Ele é soberano no universo, Ele é soberano no mundo, Ele é soberano de todas as coisas, por que nos sobrevém todos esses males que estão nos sobrevindo? E já meditando nesta noite, no decorrer desse dia, ajudando meu filho a fazer algumas lições, e o Senhor botava chama no meu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo palestrava comigo. Em meio a tantas dúvidas que o povo nos últimos tempos tem olhado, e até mesmo alguns têm colocado a culpa em Deus em alguns males que sobreveio sobre a sua vida, eu quero dizer para você, meu amado irmão, que a vontade de Deus ela sempre foi boa para a sua vida. A Bíblia ela é bem extensa a nos dizer tudo aquilo que Deus ele nos ortoga. Logo quando o povo ele vai saindo do Egito, Deus dá uma placa de lei chamada-se 10 mandamentos. E hoje nós atentamos, olhamos muitas das vezes a criminalidade e às vezes até nos sucede algum mal e nós perguntamos por que Deus permite isso? Por que acontece tais coisas com uma pessoa inocente? Por que Deus ele permite que nos aconteçam tais coisas? Veja bem, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando o homem ele peca ainda no jardim e se separa da vontade de Deus, ele decide pelo governo da sua própria vida. Ele agora toma a rédea porque, em meio à sua desobediência, a Bíblia diz que o homem morreria se ele tocasse naquele fruto. E de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus para ele era boa. Tinha a árvore da vida e ele podia dominar-se todos os animais sobre tudo que havia naquele jardim e ele seria muito bem sucedido. Mas quando ele peca, ele escolhe para ele decidir o caminho que ele queria trilhar. E assim está nos dias de hoje, meus irmãos. Nós estamos escolhendo o caminho que nós queremos trilhar. Nós estamos abrindo as portas que nós queremos entrar. Nós estamos, muitas das vezes, nós no plural, porque assim como você, eu também ainda faço parte deste mundo, mas espero num dia muito em breve estar morando com Cristo Jesus. Mas nós, meus amados irmãos, muitas das vezes plantamos aquilo que nós colhemos e quando colhemos nós não nos agradamos com o fruto e achamos que a vontade de Deus não é boa, né? É certo que o agricultor, quando ele vai plantar uma semente, ele vai escolher bem a semente que ele quer plantar, porque ele sabe aquilo que ele quer colher. É certo que o agricultor, quando ele escolhe o seu plantio, ele já prepara a terra para semear aquela semente e sabe o determinado tempo de se colher. E é assim a nossa vida nos dias de hoje. Nós escolhemos muitas das vezes a semente errada para nós plantarmos. Nós escolhemos muitas das vezes a semente que nós não estamos querendo comer e nem colher daquele fruto para que nós possamos plantar.
E no fim de tudo nós olhamos para o céu e perguntamos por que nos sobreveio este mal? Por que nos sobreveio essa dificuldade? É bem prescrito biblicamente que quando Deus ele compõe a composição do homem, ele vai dar um chamado livre arbítrio a todo ser humano. E a todos, não é só a mim, só a você. Eu escolhi no dia de hoje fazer o bem. Eu tenho certeza que você está me ouvindo, também escolheu fazer o bem. Mas muitos têm feito um mau uso desse livre-arbítrio. E por Deus ser um Deus soberano e justo, mesmo que a vontade dele não é que nos sobrevenha o mal, mas por algumas pessoas plantar desta maneira, na nossa colheita, muitas das vezes vão esbarrar com o livre-arbítrio deles. Mas nem por isso a vontade de Deus ela deixa de ser boa. É bem prescrito, meus amados irmãos, que hoje nós temos aí a lei que o homem ele não pode dirigir alcoolizado. E muitas das vezes nós vemos muitos acidentes porque o homem desobedeceu a lei e acarretou um acidente para a vida dele e para a vida do seu próximo. A Bíblia diz também: amai uns aos outros assim como eu vos amei. Mas aí é que eu te pego nessa noite. Tem muitas pessoas nos nossos dias que já perderam o amor próprio. Tem muitas pessoas nos nossos dias que não estão olhando pelaquilo que ele vai passar adiante, o sofrimento que ele vai causar às outras pessoas ou até a si mesmo. Eu um dia também já bebi e eu sei que a pessoa quando ele bebe demasiadamente durante um dia e uma tarde, no outro dia ele acorda numa ressaca e a primeira coisa muitas das vezes que ele lembra é falar: nunca mais eu bebo, porque essa bebida está me fazendo mal. Talvez eu estou falando com uma pessoa nessa noite que gosta de tomar um gole e no outro dia ele fala desta maneira, né? Porque o Espírito Santo de Deus ele nos toca da maneira que ele quer e ele sabe com quem ele precisa palestrar. E esse homem que pega esse carro, quando ele pega alcoolizado, ele está infringindo a lei. A vontade de Deus era boa. Deus deu a lei, mandou com que o homem ortogasse que não podia dirigir embriagado. Mas uma pessoa pegou o seu livre-arbítrio na mão e dirigiu alcoolizado. E acometeu um acidente. E aí nós vamos olhar e vai falar assim: mas a vontade de Deus é boa. Por que sobreveio esse mal? Porque você usufruiu de outro bem que Deus te deu, o livre-arbítrio. E assim, meus amados irmãos, a vontade de Deus ela continua boa. Deus vai falar bem assim: amai, o segundo mandamento, para que nós amássemos, né, uns aos outros como nós nos amamos. E as pessoas, por falta de amor próprio, têm sofrido, trazido os males para suas próprias vidas, em meio ao alcoolismo, outros em meio às drogas, outros também em meio à carga demasiada de trabalho, aquela que quando a gente trabalhamos 8 horas, depois das 8 horas é necessário nós descansar, mas alguns estão se transpassando com dores, e transpassando com dores vem as enfermidades. Aí quando fica enfermo fala: eu não entendo por que me sobreveio esse mal. Aí você lembrou de descansar? Alguns pais de família nos últimos tempos têm pensado tanto em trabalhar, que estão esquecendo de dar presença aos seus filhos dentro das suas casas. Estão achando que os filhos nos últimos tempos vivem de presente, não da presença, o calor do pai, o calor da mãe, o pai dizer para o filho que ama, né? Estão mais preocupados em comprar uma roupa nova, um sapato novo, um carrinho para o menino brincar e esquece que o filho precisa do pai ao lado. Mas quando o menino vai crescendo, ele chega a um certo tamanho que talvez não encontrou o pai do seu lado a vida inteira. O pai só deu o presente. Aí o filho encontrou a sua esquina ao seu lado, o lado direito ou o lado esquerdo, talvez um traficante, talvez um ladrão. E esse ladrão foi o melhor amigo dele, que era a posição do pai, que era a posição da mãe, ser o melhor amigo desse menino. E ele vai escolher trilhar o caminho do seu melhor amigo. Mas por quê? Onde foi que eu errei? O meu filho me viu trabalhando a vida inteira e por que ele escolheu trilhar esse caminho? Ei, a vontade de Deus não era que você desse presente, era que você desse um pouco da sua presença. E a Bíblia vai dizer: instrua o menino no caminho que ele deve andar, que mais tarde ele não se desviará dele.
E isso é intuito de levar ao templo, levar à igreja. Isso é no intuito de você educar, ensinar ele aonde ele tem que ir, aonde ele pode entrar. Mas não é você mandar ele ir sozinho. É você pegar na mão do seu filho e falar: meu filho, olha, seu pai está aqui. E é por aqui que nós temos que passar. O mundo, meus amados irmãos, está sofrendo grandes catástrofes. Mas também não é a vontade de Deus. Deus, ele tem permitido que nós colhêssemos o plantio que nós temos plantado nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos dias. É bem prescrito dentro da nossa Bíblia Sagrada que quando, meus amados irmãos, Jesus Cristo vai anunciar o fim dos últimos tempos, já olhando para o dia de vindouro, o dia de hoje, que nós estamos vivendo, ele vai dizer dessa maneira que nos últimos tempos haveriam pestes, haveriam catástrofes, terremotos, maremotos, mas o homem nos últimos anos, o que ele tem feito? Ele tem brincado com as leis e com a natureza. E decorrente a nossas escolhas, nós estamos sobrecarregando nós com alguma dor, sobrepassando nós com algumas dores. E é bem certo, meu amado irmão, se eu e você hoje entregar a nossa vida para Deus, pedir a Deus para direcionar os nossos passos, governar bem as nossas casas, atentarmos à palavra de Deus, nós vamos entender que desde o princípio Deus tem falado tudo aquilo que nós vamos trazer para as nossas vidas, as bênçãos e também as maldições. Nós temos vivido os últimos anos, eu creio que nós estamos vivendo o último tempo da igreja do Senhor na terra. E esses últimos anos têm sido, meus amados irmãos, de nós pegarmos mais maldição para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas, para as nossas vidas, do que buscarmos as bênçãos de Deus. Quantas vezes você conseguiu parar nesses últimos anos para atentar à palavra do Senhor? Quantas vezes você, talvez num desvio de conduta, talvez você mesmo que está me ouvindo, não pegou algo que era de alguém que não pertencia a você e talvez você achou que para ele não fazia falta? Quantas vezes você escolheu, quantas vezes em meio a alguma dificuldade você não agiu corretamente? E quantas das vezes isso trouxe dentro do seu interior, do seu íntimo, uma aflição e uma angústia? Quantas das vezes, meus amados irmãos, deixamos de fazer o que é correto, não só com aqueles que estão lá fora, não, mas com aqueles que estão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Quantos abraços nós temos perdido o tempo de dar? Quantos beijos, quanto carinho nós podemos demonstrar para a nossa família, para o nosso lar? Porque Deus, ele falou, Deus amou o mundo de tal maneira que ele vai dar o seu Filho unigênito, Ou seja, o amor é o que nos fortalece. O amor é que nos faz viver, é o amor que nos faz suportar a dor e a aflição dos últimos tempos. Meu querido irmão, eu te convido nesta noite, eu te convido nesse dia a voltar a sua vida atentando à palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus, porque a vontade de Deus para mim e para você ainda continua sendo boa, ainda continua sendo agradável, ainda continua sendo perfeita, mas nós temos nos desviado do caminho. E nos desviando do caminho nós temos sofrido. Nós temos trago sofrimento não só à nossa vida, mas muitas das vezes nós temos levado sofrimento à vida do nosso irmão que está ao nosso lado. Eu te convido a meditar nesta noite, nesta palavra. Eu te convido você a meditar nesta palavra, nesta noite, porque eu entendi, eu subentendo que o meu Deus, a qual está no teu alto e sublime trono, a qual deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, a vontade dele ainda continua boa para nossas vidas. Mas é necessário que nós que estamos aqui, escrevendo a nossa história a cada dia, porque quando nós tomamos o pincel da mão do autor e decidimos escolher pelo livre-arbítrio, nós estamos escrevendo a nossa história a cada dia. E o nosso Deus, por ele ser justo, ele tem permitido que nós colhemos das nossas escolhas as bênçãos e as maldições. E eu te convido nessa noite a escolher. Eu te convido nessa noite a atentar a cada passo que você vai dar depois que nós saímos dessa live. E pensar direitinho o passo que você tem tomado. Será que você tem buscado bênção para a sua vida?
Ou será que você está contribuindo para receber a maldição? É certo que muitos, depois que recebe o mal do plantio dele, ele quer achar um culpado. Ele quer apontar alguém, ou às vezes quer apontar o defeito de outro para esconder o dele. Mas eu te convido nessa noite a mudar primeiramente você. Eu te convido você a olhar para o seu interior nessa noite. Olhar para dentro de você e perguntar a Deus: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Aonde eu tenho errado até os dias de hoje? O que eu posso fazer para ser melhor a partir de agora? E eu tenho certeza que Ele vai te responder o primeiro passo. Ei, ame mais. Ame mais. Porque através do amor, é certo que você pode mudar todo o seu interior. E você pode também ajudar o seu próximo a ser um pouco melhor. Amém? E eu deixo essa palavra para você. A vontade de Deus continua boa, agradável e perfeita para nossas vidas. E é necessário que nós entramos no querer e na vontade de Deus. Amém? Eu vou orar com você nesta noite. Querido Deus Santíssimo, Altíssimo e Eterno Pai. Pai, sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Mas temos visto, Senhor, no mundo, nos últimos anos, que tem nos sobrevindo, meu Pai, o mal. Pai querido, Deus amado, nos ensina, Senhor, a entrar no Teu querer, a entrar na Sua vontade, a fazer, Senhor, meu Pai, aquilo que apraz o Teu coração. Pai, esta vida que neste momento, Senhor, meu Pai, até aqui me ouviu. Senhor, meu Deus, eu não sei como tem andado a sua vida, eu não sei o que Ele tem feito, como Ele tem vivido. Eu não sei, meu Pai, o que tem lhe faltado e nem o que tem soberjado na sua vida. Mas eu sei que Tu és um Deus que conhece, eu sei que Tu és um Deus que contempla. E eu sei, meu Pai, que toda vez que nós, meu Pai, voltamos o nosso coração, voltamos a nossa vida, o Senhor entra na nossa peleja. O Senhor muda o quadro. Eu posso crer, Senhor, meu Pai, que nesta noite o Senhor já está a visitar vida. O Senhor já está a moldar, Senhor, vidas, tocar corações, repreendendo, Senhor, meu Pai, enfermidade, Senhor, meu Pai, que outrora até mesmo, meu Deus, que as nossas mãos nós pegamos, mas nessa noite, meu Pai, mediante a decisão de atentarmos, meu Deus, para as coisas, meu Pai, que vem do alto, aquilo que o Senhor nos proporciona, meu Deus, o Senhor, meu Pai, entra, Senhor, nesta peleja, muda o quadro, Senhor, dentro desta casa, restaura, Senhor, esta família, lança por terra, meu Pai, toda ansiedade demasiada, lança por terra, meu Pai, toda aflição, toda angústia, meu Pai, todo espírito da depressão, Senhor, meu Pai, que tem tomado esta vida, Pai, vai quebrando, Senhor, as maldições. Eu te peço, Senhor, meu Pai, eu estendo, meu Deus, as minhas mãos, ó Pai, sobre estas vidas, e em nome de Jesus, todo mal venha bater em retirada, e que o Senhor, meu Pai, venha abençoar a cada um, debaixo da Tua graça nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, meu Pai, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos que aguardam a breve vinda do Senhor Jesus. Amém.